O milionário gritou com a garçonete por derramar vinho. Essa incompetente tem que ser demitida. Mas segundos depois, o que ela fez deixou a todos sem palavras. O restaurante estava em seu auge naquela noite. O salão principal, iluminado por lustres de cristal, era um espetáculo de sofisticação. O tilintar das taças de vinho e o murmúrio das conversas formavam um pano de fundo elegante para a clientela seleto, que jantava sob a luz dourada dos candelabros. O aroma das iguarias preparadas por chefes renomados se misturava ao perfume caro dos convidados, criando um ambiente de exclusividade absoluta. No centro desse cenário, Felipe Campos, um dos empresários mais influentes do país, ocupava uma mesa reservada para a ocasião especial, um jantar de negócios que poderia garantir a fusão bilionária de sua empresa. Seu olhar afiado analisava friamente os dois executivos à sua frente, enquanto seu assistente particular, Davi, murmurava detalhes estratégicos sobre a negociação. Felipe era um homem que exalava poder. Aos 42 anos, tinha construído um império com mãos de ferro, sem nunca se permitir um segundo de fraqueza. Sua presença impunha respeito, ou medo, dependendo do ponto de vista. E naquela noite, qualquer deslize poderia custar caro. Do outro lado do salão, Tainá Borges caminhava apressada entre as mesas, equilibrando uma bandeja com taças de vinho. Seus passos eram firmes, mas o cansaço era evidente. A jovem de 24 anos estava exausta. O trabalho no restaurante era pesado, e as gorjetas muitas vezes eram sua única salvação. Cada centavo era contado para pagar o tratamento da irmã mais nova, Esther, que lutava contra uma doença rara. O restaurante de luxo era um mundo completamente diferente do seu, enquanto ali se discutiam investimentos milionários. Do outro lado da cidade, sua irmã ficava sob os cuidados de uma vizinha solidária, esperando por ela todas as noites. Tainá sonhava com um futuro melhor, mas sabia que, por enquanto, precisava lutar com as armas que tinha. Então, o destino decidiu colocar um obstáculo em seu caminho. Ao chegar à mesa de Felipe, sentiu um leve desequilíbrio. Talvez fosse a pressa, talvez apenas o nervosismo de estar servindo alguém tão importante. O que quer que tenha sido, aconteceu rápido demais para que pudesse evitar. A bandeja inclinou, uma das taças girou no ar. O vinho tinto, espesso e luxuoso, caiu diretamente sobre o terno impecável de Felipe Campos. O salão inteiro silenciou. Felipe ficou paralisado por um segundo. O líquido escorria lentamente pelo tecido de alta costura, manchando o cinza sóbrio com uma tonalidade rubra. Então, ele se levantou bruscamente. O barulho da cadeira arrastando no chão foi alto o suficiente para atrair ainda mais olhares. Seu rosto endureceu, os olhos faiscavam em fúria. Essa incompetente tem que ser demitida agora. Sua voz ecoou como um trovão pelo restaurante. Tainá sentiu o coração disparar. Ela queria sumir. Seu rosto queimava de vergonha e suas mãos tremiam. Seu primeiro instinto foi pedir desculpas, mas sua voz não saía. Senhor, eu sinto muito. Foi um acidente. Eu não tive intenção. Ela balbuciou, sentindo os olhos marejarem. Felipe avançou um passo. Sua expressão era a de um predador prestes a atacar. Acidente, você sabe quanto custa esse terno. Você tem ideia da importância desse jantar. Tainá engoliu seco. O gerente do restaurante, um homem baixo e ansioso, surgiu ao seu lado, com o rosto tomado pelo pânico. Senhor Campos, por favor, aceite nossas desculpas. A senhorita será afastada imediatamente. Foi então que Tainá fez algo inesperado. Em vez de abaixar a cabeça e aceitar a humilhação, como qualquer outro funcionário teria feito, ela ergueu o rosto. Seu olhar encontrou o de Felipe, e embora sua voz ainda tremesse, havia algo inquebrantável em suas palavras. Peço desculpas pelo erro, senhor, mas todos nós estamos lutando contra algo. Hoje, estou aqui tentando salvar minha irmã, e com todo respeito, isso não me torna menos digna. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Felipe Campos, o homem que nunca era questionado, ouviu um não pela primeira vez em muito tempo. Os olhos dele se estreitaram. A raiva ainda estava ali, queimando como brasa viva, mas havia outra coisa misturada a ela, algo que ele não conseguia identificar. O gerente tentou intervir novamente, suando frio. Senhor Campos, se quiser, podemos compensá-lo com...
Mas Felipe já não estava mais ouvindo. Com um movimento brusco, tirou algumas notas da carteira, jogou sobre a mesa e olhou para Davi. Vamos embora. O assistente obedeceu de imediato, e os dois saíram do restaurante sob os olhares atentos de todos os clientes. Assim que a porta de vidro se fechou, Tainá sentiu as pernas fraquejarem. O que diabos ela tinha acabado de fazer? O gerente agarrou seu braço e sibilou entre os dentes. Você perdeu o juízo. Esse homem pode acabar com a sua vida profissional. Se ele quiser, você está demitida. Tainá não conseguiu responder. Apenas manteve a cabeça erguida. Embora por dentro estivesse prestes a desmoronar, ela sabia que poderia estar desempregada na manhã seguinte. Sabia que tinha acabado de arriscar tudo ao responder àquele homem, mas não se arrependia. Enquanto isso, do lado de fora, Felipe entrava no carro com expressão fechada. Davi, no banco do passageiro, arriscou perguntar: Vamos continuar a negociação em outro restaurante? Felipe não respondeu de imediato. Ele fechou os olhos por um momento. A respiração pesada. A imagem daquela garota não saía de sua cabeça. Não era apenas o tom de voz dela, mas o olhar. O olhar dela parecia com... Ele franziu a testa e balançou a cabeça. Não. Sua voz saiu mais áspera do que o normal. Me leve para casa. Mas ele sabia que não dormiria naquela noite. Afinal, pela primeira vez em anos, Felipe Campos tinha sido desafiado. E isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. O apartamento de Felipe Campos, localizado no topo de um dos prédios mais luxuosos de São Paulo, estava mergulhado em um silêncio absoluto. Do lado de fora, a cidade pulsava com sua energia incessante. Buzinas, sirenes, conversas abafadas pelas janelas de vidro, mas ali dentro, Felipe apenas encarava o próprio reflexo no espelho de seu quarto. Havia se passado 3 dias desde o incidente no restaurante, e para seu desagrado, ele ainda pensava na garçonete. Era ridículo. Felipe já havia passado por situações mais relevantes e escândalos muito maiores, mas de alguma forma, aquela garota conseguira se instalar em sua mente de um jeito que ele não conseguia explicar. Seu olhar, sua voz trêmula, mas firme, suas palavras. Todos nós estamos lutando contra algo. Ele fechou os olhos, irritado consigo mesmo. Por que aquilo estava o incomodando tanto? O telefone vibrou em cima da mesa. Ele pegou o aparelho sem olhar e atendeu com um suspiro pesado. Diga. Boa tarde, Sr. Campos. Aqui é Davi. O tom do assistente estava controlado, profissional, mas Felipe captou a hesitação no final da frase. O que foi? Sobre a garçonete do restaurante. Consegui as informações que pediu. Felipe ficou imóvel por um instante. Ele não queria admitir, mas já sabia que acabaria pedindo aquilo. Algo naquela garota despertara sua curiosidade, e quando algo o intrigava, ele não descansava até entender. Me diga, o nome dela é Tainá Borges, tem 24 anos. Trabalha no restaurante há pouco mais de 1 ano. Não tem pais vivos e mora em um apartamento pequeno na zona oeste da cidade com a irmã mais nova, Esther Borges. Felipe franziu a testa. Órfã. E a irmã? Esther tem 12 anos e sofre de uma doença rara. Não consegui descobrir exatamente qual, mas o tratamento é caro e exige acompanhamento médico frequente. Felipe passou a mão pelo rosto. Agora fazia sentido. A maneira como Tainá segurava a bandeja com tanta atenção, o brilho determinado nos olhos, a forma como enfrentou a humilhação sem se curvar. Ela não tinha escolha. Ela precisava daquele emprego. Felipe se levantou e caminhou até a varanda. Sentindo o vento frio bater em seu rosto, porque aquilo o incomodava tanto, ele já demitiu dezenas de pessoas sem hesitar. Já passou por situações muito piores sem perder o sono. Então, por que não conseguia esquecer a expressão daquela garota? Senhor, Davi chamou, aguardando uma resposta. Consegue descobrir onde ela trabalha além do restaurante. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O senhor quer que eu continue investigando. Apenas faça o que eu mandei, Davi. Sim, senhor. Felipe desligou sem dizer mais nada. Naquela noite, Tainá chegou em casa exausta. O pequeno apartamento de 2 cômodos era modesto, mas bem organizado. O sofá estava coberto por um cobertor surrado e a TV de segunda mão exibia um programa qualquer no volume baixo. Esther, deitada no colchão improvisado na sala,
Olhou para a irmã com um sorriso fraco. Oi, maninha. Tainá forçou um sorriso cansado e se sentou ao lado dela. Oi, pequena, como você está? Melhor agora que você chegou. O coração de Tainá apertou. Esther era tão forte, sempre tentando minimizar a dor para não preocupá-la. Consegui trazer um sanduíche para você. Ela tirou um embrulho da bolsa e o entregou à irmã. Não era nada luxuoso, mas era o melhor que podia oferecer. Enquanto Esther comia, Tainá apoiou a cabeça no sofá e fechou os olhos por um instante. Ela precisava de um segundo para respirar, mas a imagem de Felipe Campos surgiu em sua mente. O rosto dele, a fúria nos olhos, a maneira como a observou. Será que ele exigiu minha demissão? Ela ainda não sabia. O gerente apenas disse que iriam avaliar a situação, mas até agora ninguém a chamou para conversar. A expectativa estava a matando. Tainá, a voz de Esther a trouxe de volta à realidade. Sim, você tá triste. Tainá sorriu de leve e bagunçou os cabelos da irmã. Claro que não, boba. Só cansada. Era mentira. Mas algumas mentiras eram necessárias. Na manhã seguinte, Davi entrou na sala de Felipe com uma expressão hesitante. Tenho novidades. Felipe olhou para ele com impaciência. E então, Tainá trabalha apenas no restaurante, mas faz alguns bicos de limpeza em um hospital durante a madrugada. Aparentemente, ela usa o dinheiro extra para pagar um tratamento que o plano de saúde da irmã não cobre. Felipe soltou um riso seco. Ela mal dorme. Davi hesitou. Aparentemente não. Felipe ficou em silêncio por um momento. Então, inclinou-se na cadeira, cruzando os dedos diante do rosto. Ele tinha dinheiro, poder, influência. Nada disso a teria salvo naquela noite. Ela não se curvou para mim. Isso o irritava, mas de algum modo, também o intrigava profundamente. Consiga mais informações sobre a irmã. Quero saber o nome do médico que cuida dela. Davi ergueu as sobrancelhas, surpreso. O senhor pretende ajudá-la? Felipe não respondeu de imediato. Apenas pegou uma caneta e rabiscou algo no papel. Por enquanto, apenas faça o que eu pedi. Davi assentiu e saiu da sala, sozinho. Felipe se recostou na cadeira e fechou os olhos. Ele precisava descobrir por que essa garota estava ocupando tanto espaço em sua mente. E mais importante, por que o pingente dela parecia tão familiar. O escritório de Felipe Campos estava silencioso naquela noite. Ele já havia dispensado seus funcionários, mas continuava ali, mergulhado em pensamentos que se recusavam a deixá-lo em paz. Na mesa de madeira escura, entre contratos e anotações de reuniões, havia algo que capturava toda a sua atenção. Uma foto antiga. Na imagem, uma jovem sorria ao lado de um homem mais velho. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque delicado, e os olhos brilhavam com uma felicidade que agora só existia na lembrança. No pescoço dela, pendia um pequeno pingente prateado em formato de anjo. Felipe passou os dedos pela foto, sentindo um aperto no peito. Era Teresa, sua irmã. Ela morreu há 12 anos. E desde então, ele nunca conseguiu superar a culpa. Ele fechou os olhos por um momento. A imagem do pingente de Tainá Borges surgiu em sua mente, sobrepondo-se à foto. O detalhe não podia ser coincidência. Era idêntico. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Davi. Sim, senhor. Preciso que você consiga mais informações sobre o passado de Tainá. Onde ela cresceu, onde estudou, se há registros dela antes de chegar ao orfanato. Davi hesitou do outro lado da linha. Senhor, posso perguntar por quê? Felipe ficou em silêncio por um momento. Seu olhar ainda estava fixo na foto da irmã. Apenas faça o que estou pedindo. Entendido? Felipe desligou e passou a mão no rosto. Algo dentro dele dizia que essa investigação não era apenas curiosidade. Enquanto isso, Tainá estava em seu turno no hospital, depois do expediente no restaurante. Ela fazia alguns bicos como auxiliar de limpeza em uma clínica particular. O dinheiro extra ajudava a pagar os remédios de Esther. E, apesar do cansaço extremo, ela não podia se dar ao luxo de recusar. Na sala de descanso dos funcionários, ela se olhava no espelho, analisando o pingente de anjo que sempre usava. Ela não sabia muito sobre ele. Sua mãe nunca contou a história por trás da joia, apenas dizia que aquele era um presente especial e que deveria guardá-lo com carinho. Quando sua mãe morreu, o colar se tornou a única lembrança concreta que Tainá tinha dela.
Por algum motivo, aquela noite parecia diferente. Ela sentia um peso estranho no peito. Ei, Tainá! Ela se virou e viu uma das enfermeiras, Clara, se aproximando. Você tá bem? Tainá forçou um sorriso. Só cansada? Clara observou-a por um momento antes de mudar de assunto. Seu pingente é lindo. Tem uma história especial. Tainá segurou o colar entre os dedos, sentindo a textura fria do metal. Minha mãe me deu quando eu era pequena, mas nunca soube direito de onde veio. Clara sorriu. Bom, ele parece antigo. Ele... talvez tenha pertencido à sua família por gerações. Tainá não respondeu. Na verdade, ela nunca pensou nisso antes. Será que esse pingente já tinha pertencido a outra pessoa antes dela? Por algum motivo, essa ideia lhe causou um arrepio. No dia seguinte, Davi entrou na sala de Felipe com uma expressão tensa. Senhor, conseguimos acesso aos registros do orfanato onde Tainá foi criada e... encontramos algo estranho. Felipe franziu a testa. Diga logo. Davi puxou um envelope e colocou sobre a mesa. Tainá chegou ao orfanato aos 5 anos de idade, mas não há nenhuma informação sobre onde ela esteve antes disso. Nenhum registro de nascimento, nenhum parente listado, apenas uma anotação no relatório dizendo que ela foi encontrada perto do local de um acidente de carro. Felipe sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Um acidente? Davi assentiu. O acidente aconteceu há 12 anos, na mesma estrada onde Teresa e o marido morreram. O silêncio na sala foi sufocante. Felipe pegou o envelope e o abriu com mãos firmes. Seus olhos varreram os documentos, absorvendo cada detalhe. Uma foto em preto e branco mostrava uma garotinha de olhos grandes e expressão assustada. Tainá. Felipe sentiu seu coração acelerar. Era impossível. Ele pegou a foto de Teresa novamente e olhou para os 2 rostos lado a lado. Os traços eram semelhantes. Os olhos, o formato do rosto. Ele inspirou fundo. Você sabe o que isso significa, Davi. Davi hesitou. É uma coincidência. Felipe negou com a cabeça. Não acredito em coincidências. Ele jogou a caneta sobre a mesa e se levantou. Se Tainá realmente é filha da minha irmã, por que ninguém me contou? Davi ficou em silêncio. Felipe passou a mão pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. Ele passou 12 anos acreditando que sua irmã morreu sem deixar herdeiros, se Tainá fosse realmente sua sobrinha. Isso significava que alguém escondeu essa informação de propósito. Felipe sentiu um nó na garganta. Será que Teresa soube que a filha dela estava viva? Será que tentou protegê-la de alguma coisa? Ele fechou os olhos por um instante, sentindo um peso enorme sobre os ombros. Havia apenas uma forma de descobrir a verdade. Ele precisava falar com Tainá. Mas como dizer a ela que sua vida inteira foi uma mentira? Felipe Campos nunca foi um homem que se deixava levar por emoções. Desde cedo, aprendeu que o mundo dos negócios não era lugar para sentimentalismo. Ele construiu seu império com base em lógica, estratégia e controle absoluto. Mas, naquele momento, nada fazia sentido. Ele girava a foto de Tainá criança entre os dedos, enquanto tentava assimilar a informação que acabara de receber. Sua mente girava em busca de explicações racionais. Era um erro, uma coincidência absurda. Ou alguém de fato escondeu essa garota dele durante todos esses anos. Ele encarou a fotografia de Teresa, sua irmã. O sorriso dela na imagem contrastava com a culpa que sempre carregou por tê-la afastado de sua vida. Agora, a possibilidade de que Teresa tenha deixado uma filha e que essa filha tenha crescido sem família, sem apoio, vivendo uma vida difícil, isso o atingia de um jeito que ele não esperava. Felipe se levantou da poltrona, massageando as têmporas. Ele precisava de respostas. Precisava ver Tainá com seus próprios olhos. Pegou o telefone e discou. Davi. Senhor. Onde ela está agora? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Ainda está no hospital. O expediente dela termina em 1 hora. Felipe olhou para o relógio. Tempo suficiente. Me encontre na garagem em 5 minutos. O senhor vai falar com ela. Felipe hesitou por um instante. Ainda não sei. E desligou. A noite já caía quando Tainá saiu do hospital. Exausta. Os plantões eram pesados. E ela já estava acostumada com a rotina extenuante. Mas aquela noite parecia ter sugado suas energias mais do que o normal.
Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, segurou o pingente de anjo em seu pescoço e suspirou. Por que estava sentindo essa inquietação? Seus pensamentos foram interrompidos quando um carro preto de vidros escuros estacionou à sua frente. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Ela não era ingênua. Sabia que não vivia em um mundo seguro e que uma garota sozinha à noite era sempre vulnerável. A porta do passageiro se abriu e Felipe Campos desceu do carro. O coração de Tainá disparou. O que ele estava fazendo ali? Ela olhou para os lados, incerta sobre o que fazer. Felipe Campos não era um homem qualquer. Ele era um dos empresários mais influentes do país. E ele não era o tipo de pessoa que se importava com uma garçonete. Felipe caminhou até ela, parando a uma distância respeitável. Seus olhos examinavam cada detalhe de sua expressão, como se tentasse decifrá-la. Podemos conversar, ele disse, sua voz firme, mas sem a arrogância de antes. Tainá cruzou os braços. Se for para exigir minha demissão de novo, pode economizar seu tempo. Eu já entendi o recado naquela noite. Felipe apertou a mandíbula. Não é sobre isso. Ela arqueou uma sobrancelha, cética. Então, sobre o quê? Felipe hesitou por um momento. Ele não podia simplesmente despejar toda a verdade sobre ela assim, de repente. Sobre o seu passado. Tainá franziu o senho. O que tem meu passado? Felipe deu um passo à frente, mantendo seu olhar fixo no dela. Você se lembra de alguma coisa antes do orfanato? A pergunta pegou Tainá de surpresa. Ela piscou algumas vezes, confusa. O que? Felipe manteve o olhar firme. Sua infância. Você se lembra de algo antes de ter sido levada para o orfanato? Tainá sentiu um nó se formar em seu estômago. Por que ele estava perguntando isso? Ela nunca pensava sobre seu passado antes do orfanato. As lembranças eram nebulosas, fragmentadas. Sua mãe adotiva sempre dizia que a encontrou ainda pequena, assustada. Sem lembrar de onde veio, ela nunca questionou. Nunca teve tempo para isso. Sua vida sempre foi sobre sobreviver ao presente. Por que quer saber? Sua voz saiu mais hesitante do que gostaria. Felipe apertou os lábios. Ele percebeu que foi longe demais. Rápido demais. Porque acho que há algo que você precisa saber, mas não posso dizer sem ter certeza. Tainá riu com incredulidade. E por que eu acreditaria em qualquer coisa que você tenha a dizer? Felipe sustentou o olhar dela por um longo momento. Então, sua mão foi até o bolso do paletó, e ele puxou a foto de Teresa. Você conhece essa mulher? Tainá olhou para a foto e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher na imagem parecia estranhamente familiar. Ela não conseguia lembrar de onde, mas algo dentro dela reagiu instantaneamente. Era uma sensação desconfortável, como se um pedaço do passado estivesse tentando emergir de algum lugar profundo. Quem é ela? Sua voz saiu baixa. Felipe a observou atentamente antes de responder. Minha irmã. Tainá franziu o senho. E por que eu deveria me importar com isso? Felipe hesitou por um momento. Então, disse com calma. Porque acredito que ela também era sua mãe. O impacto daquelas palavras atingiu Tainá como um soco no estômago. Ela deu um passo para trás, negando com a cabeça. Não. Não pode ser. Você deve estar enganado. Felipe manteve a postura firme, mas sua voz saiu menos cortante do que o habitual. Eu também pensei isso no início, mas há muitos detalhes que não podem ser coincidência. Você foi encontrada perto do acidente onde minha irmã morreu. Você tem o mesmo pingente que ela usava. E olhando para você agora, os traços são muito semelhantes aos dela. Tainá sentiu o ar faltar, sua vida inteira. Ela nunca questionou sua origem, nunca pensou que poderia haver algo escondido em seu passado. Mas agora, a dúvida se instalou como uma tempestade. Ela olhou novamente para a foto. Tentando encontrar respostas que sua mente se recusava a processar, Felipe deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. Eu sei que é muita coisa para absorver, mas eu precisava te dizer. E, se quiser descobrir a verdade, eu posso te ajudar. Tainá não respondeu. Seu coração batia forte. Sua mente girava. Ela queria fugir dali, sem dizer mais nada. Ela virou as costas e começou a andar rapidamente para longe. Felipe ficou parado, observando-a se afastar. Ele não sabia se ela voltaria para ouvir o resto da verdade, mas de alguma forma,
Ele sentia que aquela conexão estava longe de ser quebrada. Tainá caminhava apressada pelas ruas mal iluminadas, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Aquilo não podia ser verdade. Ela tentou se convencer de que Felipe Campos estava errado, de que aquilo era apenas um mal-entendido, mas as palavras dele não saíam de sua mente, porque acredito que ela também era sua mãe. Seu peito apertava cada vez mais. Desde criança, ela aceitou a história que lhe contaram, que sua mãe biológica morreu quando ela era muito pequena e que ninguém sabia quem era seu pai. Ela nunca questionou, nunca teve tempo para isso, mas agora, Felipe Campos aparecia do nada e dizia que ela poderia ser filha da irmã dele. Era absurdo. Mas então, por que a foto daquela mulher despertava algo tão estranho dentro dela? Ela parou de andar e respirou fundo. Estava com medo. Medo do que poderia descobrir. Medo de que sua vida inteira fosse uma mentira. O pingente de anjo balançou em seu pescoço e Tainá segurou-o com força. Ela precisava de respostas. Na manhã seguinte, Felipe estava no escritório, impaciente. Ele havia esperado que Tainá o procurasse, que ligasse, que exigisse mais explicações, mas ela não apareceu. Davi entrou na sala com uma pasta na mão. Alguma novidade? Felipe perguntou sem rodeios. Sim, consegui acesso aos relatórios do acidente. Felipe pegou a pasta e abriu rapidamente, seus olhos varrendo as páginas. O que descobriu? Davi apontou para um trecho sublinhado. O acidente ocorreu numa estrada próxima ao orfanato onde Tainá foi registrada. Sua irmã e o marido faleceram no local, mas havia uma anotação no relatório da polícia sobre um possível terceiro passageiro. Felipe ergueu os olhos. Terceiro passageiro. Sim, um corpo menor, que não foi encontrado entre os destroços. Na época, assumiram que era um erro nos registros, que talvez alguém tenha se confundido, mas... E se essa pessoa foi retirada do local antes que os bombeiros chegassem? Felipe se recostou na cadeira, tentando juntar as peças. Se Tainá realmente é filha da Teresa, isso significa que alguém escondeu essa criança do resto da família. Davi assentiu. E a pergunta é, quem e por quê? Felipe fechou a pasta e se levantou. Eu preciso falar com Tainá de novo. Tainá estava no hospital terminando seu turno, quando recebeu uma mensagem inesperada em seu telefone. Estou indo até você. Precisamos conversar. Era de Felipe. Ela prendeu a respiração, sentindo um misto de nervosismo e raiva. Parte dela queria ignorar, fingir que essa conversa nunca aconteceu, mas a outra parte queria entender 10 minutos depois. O carro preto dele estacionava na frente do hospital. Felipe saiu e caminhou em sua direção, seu olhar intenso e determinado. Sei que você está com medo, mas eu tenho mais informações. Tainá cruzou os braços, tentando esconder sua inquietação. E por que eu deveria confiar em você? Felipe hesitou. Porque eu também não confio em ninguém nesse momento. E se alguém escondeu você da minha família, eu quero saber o motivo. O tom dele era sério, mas não arrogante. Ele realmente parecia determinado a descobrir a verdade. Tainá respirou fundo. O que descobriu? Felipe lhe entregou a pasta com os documentos. Leia isso. Tainá pegou os papéis e começou a analisar os relatórios. Seu coração apertou ao ver a descrição do acidente. Ela foi encontrada perto do local onde Teresa morreu. Ela sentiu um calafrio. Então, virou a página e encontrou algo que a fez perder o fôlego. Uma foto do carro acidentado. Ela olhou fixamente para a imagem. E de repente, uma memória fragmentada emergiu. O barulho de uma batida, o som de alguém chamando seu nome e o rosto de uma mulher que parecia com aquela da foto de Felipe. Ela piscou várias vezes, atordoada. Isso não pode ser real, murmurou. Felipe observava atentamente sua reação. Você lembra de alguma coisa? Tainá hesitou, sua mente ainda tentando organizar os flashes desconexos. Eu não sei, mas essa foto, ela me causa uma sensação estranha, como se fosse algo que eu vi antes. Felipe suspirou. Isso só prova que precisamos investigar mais. Tainá passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. E o que acontece se eu realmente for filha da sua irmã? O que isso muda? Felipe cruzou os braços. Muda que você tem direito de saber, que você tem uma família que nunca soube que você existia,
E muda que alguém mentiu para nós dois. O peso daquelas palavras caiu sobre Tainá. Ela passou a vida inteira pensando que não tinha ninguém. Mas e se tudo tivesse sido um engano? Felipe continuou. Se minha irmã soubesse que você estava viva, ela teria feito de tudo para te proteger. Mas alguém impediu que isso acontecesse. Tainá olhou para ele, sentindo um nó se formar em sua garganta. E se ele estivesse certo? E se sua vida toda tivesse sido um erro? O que ela faria agora? Felipe quebrou o silêncio. Não precisa decidir nada agora. Mas se quiser descobrir a verdade, eu estou disposto a ajudar. Tainá segurou firme a pasta contra o peito. Ela nunca quis envolver-se com aquele homem. Nunca quis nada que viesse de um mundo tão distante do seu. Mas agora, ela não poderia mais ignorar as perguntas que estavam gritando dentro dela. Ela levantou o olhar para Felipe. Se vamos fazer isso, quero descobrir tudo. Não quero que você me esconda nada. Felipe assentiu. Eu prometo. Naquele momento, um pacto silencioso foi selado. E sem que percebessem, a busca pela verdade já havia começado. Tainá segurava a pasta de documentos contra o peito enquanto caminhava para casa. O frio da noite maltratava sua pele, mas o que realmente a gelava por dentro era a sensação de que sua vida inteira estava prestes a desmoronar. Felipe Campos afirmava que ela era filha de sua irmã, Teresa. Ele estava convencido de que ela foi retirada do local do acidente e deixada no orfanato, longe de qualquer rastro que a ligasse à família Campos. Mas por quê? O coração de Tainá batia rápido e sua mente estava em conflito. Parte dela queria jogar aqueles papéis no lixo e fingir que nada daquilo era real. Era mais fácil continuar acreditando que sua vida sempre foi o que lhe disseram. Mas agora, havia dúvidas. Ela entrou no pequeno apartamento que dividia com Esther e fechou a porta devagar. A irmã mais nova dormia no colchão da sala, com a TV ligada no volume mínimo. O rosto delicado de Esther estava tranquilo, e aquilo trouxe um alívio momentâneo para Tainá. Ela se aproximou da irmã e ajeitou o cobertor sobre ela. Você vai ficar bem, Esther, eu prometo. Mas será que conseguiria cumprir essa promessa? Sentando-se no sofá, ela abriu a pasta de Felipe e voltou a olhar para os documentos. A cada linha lida, algo dentro dela se revirava. A foto do carro acidentado, a menção a um terceiro passageiro, o pingente, a carta do médico que atendeu os sobreviventes. Ela virou mais algumas páginas até encontrar algo que a fez prender a respiração. Um bilhete manuscrito. A letra era delicada e um pouco tremida. Se um dia encontrar isso, saiba que sempre a amei. Eu faria qualquer coisa para te proteger. Não sei o que será do futuro, mas espero que você nunca duvide do quanto é amada. Não havia assinatura, mas algo dentro de Tainá sabia. Aquele bilhete era da mulher da foto, de Teresa. Ela sentiu um nó na garganta e fechou os olhos com força. Se ela era minha mãe, por que me deixaram sozinha? No dia seguinte, Felipe aguardava na cafeteria onde haviam combinado de se encontrar. Ele chegou cedo, mas não estava com pressa. Sabia que Tainá estava lutando contra aquilo. Quando ela finalmente entrou no local, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite em claro. Ela se sentou à sua frente e colocou a pasta de documentos na mesa com firmeza. Eu li tudo. Felipe a observou atentamente. E o que acha? Tainá soltou uma risada seca, balançando a cabeça. Eu acho que essa é a coisa mais absurda que já ouvi na vida. Felipe manteve o olhar fixo nela. Então você não acredita? Ela hesitou. Eu não sei. Sua voz subiu um pouco, atraindo alguns olhares ao redor. Ela respirou fundo antes de continuar. Isso aqui. Isso é minha vida. Eu não posso simplesmente aceitar que tudo o que eu sabia estava errado. Felipe cruzou os braços. Mas e se estiver? Você não quer saber a verdade? Ela o encarou, seu rosto transbordando confusão e frustração. Eu passei a vida inteira achando que minha mãe morreu quando eu era pequena. Passei fome, me virei sozinha, trabalhei feito louca para sustentar minha irmã. E agora você aparece dizendo que minha família é uma das mais ricas do país. Felipe percebeu a dor nas palavras dela. Ela não estava apenas com raiva, estava machucada. Ele assentiu devagar. Eu entendo que seja difícil. Não, você não entende. Tainá o interrompeu, sua voz mais baixa,
mas carregada de ressentimento. Você cresceu com tudo: dinheiro, poder, influência. Eu cresci sozinha. Você não sabe o que é isso. Felipe ficou em silêncio por um instante. Ele sabia que ela tinha razão. Tem razão. Eu não sei. Mas se realmente sou seu tio, então eu deveria ter estado lá para você. E falhei. Tainá engoliu em seco. Parte dela queria acreditar nele. Mas como confiar em alguém que só apareceu agora? O que você quer de mim, Felipe? Ele inspirou fundo. Nada. Ela o olhou desconfiada. Então por que está insistindo nisso? Felipe relaxou um pouco os ombros. Porque eu já perdi minha irmã uma vez. E se você for mesmo minha sobrinha, eu não vou perder você também. Tainá sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que ele falava com tanta sinceridade. Mas ainda não era o suficiente. Ela se levantou. Eu não sei se acredito nisso. E mesmo que seja verdade, ela hesitou. Eu não preciso de você na minha vida. Felipe não se moveu, apenas assentiu levemente. Eu entendo, mas não vou desistir de provar a verdade. Tainá pegou a pasta e a empurrou para ele. Faça o que quiser, mas me deixe fora disso. Ela virou-se e saiu, sem olhar para trás. Felipe ficou ali, observando-a se afastar. Sabia que aquilo não terminaria ali, mas agora, era com ela. Tainá voltou para casa sentindo o peso de uma decisão difícil. Ela poderia simplesmente ignorar tudo, continuar com sua vida como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro dela não deixava. Ela pegou o pingente no pescoço e o apertou. Se sua mãe estava realmente tentando protegê-la, de quem e por quê, ela ainda não queria aceitar Felipe, mas precisava saber. Precisava da verdade. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e dúvida para Tainá. Ela se esforçava para manter sua rotina normal. Trabalhar no restaurante, cuidar de Esther, pagar as contas. Mas a verdade era que sua mente estava em guerra consigo mesma. Por mais que quisesse ignorar o que Felipe havia lhe contado, não conseguia. As informações estavam ali. O acidente, a falta de registros sobre sua infância, o pingente, o bilhete escrito à mão. Ela não sabia o que pensar, mas a única certeza que tinha era que não confiava em Felipe Campos. Ele podia ter descoberto tudo agora, mas onde estava esse tempo todo? Se era verdade que ela era sua sobrinha, por que ele nunca a procurou? Enquanto isso, Felipe também estava inquieto. Ele nunca foi um homem paciente, mas forçar Tainá a aceitar aquela realidade seria inútil. Ela precisava de tempo, mas ele não podia esperar muito. Algo estava errado nessa história. Alguém escondeu Tainá dele por um motivo, e ele estava determinado a descobrir quem. Foi por isso que naquela manhã, ele resolveu voltar ao orfanato onde Tainá foi registrada, se havia alguma pista que pudesse revelar o que aconteceu depois do acidente. Estaria ali. O prédio era pequeno e antigo, escondido entre ruas apertadas da zona norte de São Paulo. A fachada estava gasta pelo tempo, e o portão de ferro rangeu quando Felipe o empurrou. Dentro, foi recebido por uma mulher idosa, de olhar atento e sorriso gentil. Senhor Campos, é um prazer recebê-lo. É um prazer. Meu nome é Clara. Sou diretora do orfanato há mais de 30 anos. Felipe apertou sua mão com firmeza. Preciso de informações sobre uma menina que passou por aqui há 12 anos. O nome dela é Tainá Borges. Clara franziu a testa. Ah, sim. Me lembro dela. Chegou aqui muito pequena. Felipe assentiu. O que pode me contar sobre a chegada dela? Como foi registrada? Quem trouxe? A diretora hesitou por um momento. A verdade é que o caso de Tainá sempre foi um pouco peculiar. Felipe estreitou os olhos. Como assim? Clara suspirou e apontou para um armário de arquivos antigos. Vou mostrar os registros. Ela caminhou até lá e puxou uma pasta amarelada pelo tempo. Felipe se inclinou para ler os papéis, e o que viu o fez travar a respiração. O campo destinado ao responsável pela entrega da criança estava em branco. Não há nome aqui. Clara assentiu lentamente. Sim, Tainá foi deixada na porta do orfanato no meio da noite. Sem qualquer identificação, Felipe franziu a testa. E ninguém viu quem a deixou. A única pista foi um homem que estava por perto na época. Um segurança de rua relatou ter visto alguém estacionar um carro escuro e sair rapidamente antes de desaparecer na noite, mas nunca conseguimos descobrir quem era. Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Alguém tirou aquela menina do local do acidente e a escondeu. Mas por quê? E quem? Ele fechou a pasta com força e olhou para Clara. Posso ficar com uma cópia disso? Ela hesitou por um momento, mas depois assentiu. Claro, espero que descubra o que procura. Felipe pegou a pasta e saiu. Sua mente acelerada, ele estava cada vez mais perto da verdade. Tainá chegou ao restaurante naquela noite, tentando manter a cabeça no lugar. Mas bastou entrar na cozinha para perceber que algo estava estranho. Os funcionários cochichavam entre si, e alguns lançavam olhares discretos para ela. Ela franziu a testa e caminhou até Roberto, o chefe de cozinha. O que está acontecendo? Ele hesitou antes de responder. Tainá? Acho que você deveria dar uma olhada nisso. Ele pegou o celular e abriu um site de notícias. O coração de Tainá parou por um segundo. No topo da página, havia uma foto dela e de Felipe, tirada na saída do hospital, acompanhada de um título alarmante. Mistério envolve garçonete que pode ser herdeira perdida da família Campos. Tainá sentiu as mãos suarem. Alguém havia vazado a história para a imprensa. Isso não pode estar acontecendo. A voz dela saiu trêmula. Ela rolou a matéria rapidamente, seu coração acelerando a cada linha. Os jornalistas haviam descoberto sobre os documentos do orfanato, o acidente de Teresa e a possibilidade de que Tainá fosse filha da irmã de Felipe. E o pior, havia insinuações de que ela estaria tentando se aproveitar da fortuna dos Campos. Mas que droga é essa? Ela sentiu o estômago revirar. As palavras de Felipe voltaram à sua mente. Alguém escondeu você de propósito. Mas agora, alguém queria expô-la. Ela pegou o telefone e discou, furiosa. Felipe atendeu no terceiro toque. Tainá, foi você. A voz dela era um misto de raiva e desespero. O quê? A matéria. A história que saiu na imprensa. Foi você quem vazou isso. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Felipe responder. Sua voz mais fria do que o normal. Não fui eu. Mas agora sabemos que tem alguém tentando te queimar publicamente. Tainá apertou os olhos, sentindo a raiva crescer. Eu nunca quis nada disso. Felipe, nunca quis esse circo todo. Eu sei. A resposta dele foi firme, mas ela não queria ouvir. Pois saiba que eu tô fora disso. Eu não quero mais falar com você. Eu não quero nada de você. E desligou o telefone com força. Ela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela só queria sua vida de volta. Mas agora, era tarde demais para voltar atrás. Alguém estava brincando com sua história. E querendo ou não, ela precisaria descobrir quem. O telefone ainda estava apertado na mão de Tainá. Mesmo depois de desligar a chamada com Felipe, o calor da raiva queimava dentro dela. Mas ao mesmo tempo, um medo frio subia por sua espinha. Quem poderia ter vazado aquela história para a imprensa? Ela olhou ao redor do restaurante. Todos os funcionários pareciam estar cochichando, lançando olhares curiosos em sua direção. Isso é um pesadelo, murmurou, sentindo o peito apertar. Respirando fundo, pegou o celular de novo e abriu a matéria outra vez. A reportagem detalhava tudo, desde a possibilidade dela ser filha de Teresa Campos, até a ligação com Felipe e os documentos encontrados. Mas havia algo pior. Nos últimos parágrafos, o jornalista insinuava que ela poderia estar tentando se aproveitar da família Campos para conseguir dinheiro. A injustiça daquilo a fez tremer. Ela nunca quis nada dessa história. Nunca pediu nada. E agora, seu nome estava estampado na internet como se fosse uma golpista atrás de uma fortuna, que ela nem sabia que poderia ser dela. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela sentia que seu mundo estava desmoronando. Tainá. Ela se virou e viu Roberto, o chefe de cozinha, olhando para ela com preocupação. Eu juro que não contei nada para ninguém, disse ele, tentando se justificar. Tainá passou a mão pelo rosto, frustrada. Eu sei, Roberto. Só não sei mais em quem confiar. Ele hesitou antes de dizer. Quer um conselho? Ela apenas assentiu. Vá falar com Felipe. Ela o encarou surpresa. O quê? Depois de tudo, se ele diz que não foi ele quem vazou a história, então alguém está tentando ferrar vocês dois. Tainá sentiu um arrepio. Ela não queria admitir, mas Roberto estava certo. Se alguém estava manipulando essa história nos bastidores, ela precisava descobrir quem era e por quê.
Felipe estava sentado atrás de sua mesa, os olhos fixos na tela do computador. Ele lia e relia a matéria sobre Tainá, cada palavra reforçando o que ele já sabia. Alguém queria que essa história explodisse antes da hora. Mas quem? E o mais importante, qual era o objetivo? Ele fechou os olhos por um momento. Não importava o que ele tentasse fazer para proteger Tainá. A verdade era que ela agora estava exposta. E se alguém queria prejudicá-la, provavelmente também queria atingi-lo. O som do telefone tocando o fez abrir os olhos. Ele atendeu sem olhar o identificador. Fale do outro lado da linha, uma voz que ele conhecia bem. Paulo Farias? Felipe sentiu a raiva subir no mesmo instante. Felipe, meu velho, quanto tempo? Corte a conversa fiada, Paulo. Felipe respondeu friamente. Foi você, não foi? Houve um silêncio carregado de tensão. Você sempre foi rápido, Campos. Felipe cerrou os punhos. O que você quer? Não é óbvio. Paulo riu. Você estava quieto demais nos últimos anos. E eu sabia que isso não duraria para sempre. Mas agora você cometeu um erro. Felipe sentiu o maxilar travar. Que erro? Aproximar-se da garota. Felipe sentiu um arrepio. Então é isso. Você sabia sobre Tainá esse tempo todo? Paulo riu novamente. Um som frio e sem humor. Sabia. E preferia que continuasse do jeito que estava. Mas você decidiu mexer onde não devia. Felipe sentiu o sangue ferver. Foi você quem a escondeu, não foi? Paulo ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Eu só fiz o que era melhor para os negócios. Felipe quase jogou o telefone contra a parede. Você roubou a vida dela. E você acha que ela vai te agradecer por ter descoberto isso agora? Paulo disse, com um tom venenoso. Você acha que vai consertar tudo só porque resolveu bancar o tio protetor? As palavras dele atingiram Felipe de um jeito que ele não queria admitir. Paulo estava manipulando tudo. E agora? Ele tinha virado essa história contra Tainá, deixando-a exposta como se fosse a vilã. Felipe apertou os olhos. Se você pensa que vai sair impune dessa, está enganado. Paulo soltou um suspiro fingido. Ah, Felipe, sempre tão ingênuo. Você realmente acha que pode me parar? Felipe estava prestes a responder quando ouviu uma batida na porta. Ele se virou e viu Tainá parada ali. Seu rosto estava pálido, os olhos brilhando de indignação. Te ligo depois, disse Felipe desligando o telefone. Tainá cruzou os braços. Quem era? Felipe respirou fundo. Paulo Farias. Ela franziu a testa. O que ele quer? Felipe hesitou antes de responder. Ele sabia sobre você esse tempo todo. Tainá piscou. O choque a atingiu como um soco. O quê? Felipe assentiu. Paulo manipulou os registros. Ele garantiu que ninguém da minha família soubesse da sua existência. E agora que eu te encontrei, ele quer transformar você em um problema. Tainá sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Então é isso. Essa pessoa escondeu minha identidade por anos e agora quer me destruir. Felipe confirmou com a cabeça. Exatamente isso. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. E o que você pretende fazer? Felipe a observou por um longo momento antes de dizer. Lutar de volta. Os olhos de Tainá brilharam com algo que Felipe ainda não tinha visto nela. Determinação. Ela cruzou os braços e disse: Então eu quero saber tudo. Quero saber como ele fez isso. Quero saber como eu fui parar naquele orfanato. Quero saber por que me tiraram da minha família. Felipe assentiu. Eu prometo que você vai saber tudo. Mas se formos fazer isso, precisamos nos preparar. Paulo não vai jogar limpo. Tainá assentiu devagar. Então que comece o jogo. Felipe sorriu levemente. Eu sabia que você não desistiria fácil. Ela sorriu de volta. Mas seu olhar estava sério. Nunca. Ela passou anos lutando para sobreviver. Agora, lutaria para descobrir a verdade. E ninguém a impediria, nos últimos dias. A vida de Tainá virou um turbilhão de emoções. Ela ainda trabalhava no restaurante, ainda pegava o ônibus lotado no fim do dia, ainda chegava em casa exausta, mas agora, ela não era mais apenas uma garçonete anônima. As pessoas a olhavam diferente. No restaurante, os cochichos nunca cessavam completamente. Nos olhares curiosos dos clientes, ela via julgamento, pena ou até desconfiança. Era como se, de repente, tivesse se tornado um assunto público. E ela odiava isso.
Mas o que a fazia perder o sono não era a exposição. Era o fato de que ela não conseguia ignorar Felipe Campos. Por mais que quisesse cortar esse homem de sua vida, ela sabia que ele era a única pessoa capaz de ajudá-la a encontrar a verdade. E no fundo, mesmo que nunca admitisse, havia algo reconfortante em saber que não estava sozinha nessa busca. Naquela tarde, depois de um turno cansativo no hospital, Tainá finalmente tomou uma decisão. Ela pegou o celular, hesitou por um segundo e então digitou: Tainá, podemos conversar. A resposta veio quase instantaneamente. Felipe, onde você está? Tainá, no hospital. Saio em 30 minutos. Felipe, te encontro lá. Ela prendeu a respiração. Estava mesmo fazendo isso. Ela olhou ao redor, sentindo o peso da decisão. Ela não confiava em Felipe. Ainda não, mas precisava dele. Meia hora depois, um carro preto estacionava em frente ao hospital. Felipe saiu do veículo com sua habitual postura firme e controlada. Mas ao ver o rosto de Tainá, sua expressão mudou sutilmente. Ela estava pálida, os olhos cansados. E ele soube, antes mesmo de perguntar, que algo estava errado. Entre, disse apenas. Ela hesitou por um segundo, mas obedeceu. O silêncio entre eles era denso, enquanto Felipe dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo. Até que ele quebrou a quietude. O que aconteceu? Tainá suspirou e apoiou a cabeça no banco. Esther teve uma piora. Felipe ficou tenso. Ela está bem. Por enquanto, sim. A voz dela era baixa, carregada de preocupação. Mas o médico foi claro. O tratamento atual não será suficiente. Ela precisa de algo melhor. Felipe permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer calmamente: Eu posso ajudar com isso. Tainá fechou os olhos, balançando a cabeça. Não, Felipe. Eu não estou aqui por dinheiro. Ele assentiu. Eu sei, mas isso não significa que você precisa recusar ajuda. Ela mordeu o lábio. Parte dela queria aceitar. Ela odiava admitir isso, mas sabia que o tempo estava contra ela. Se não conseguisse o tratamento certo, poderia perder Esther. Felipe percebeu a hesitação dela e, sem tirar os olhos da estrada, disse: Não precisa me responder agora. Só pense nisso. Ela respirou fundo. Eu queria falar sobre Paulo. Felipe assentiu. Descobri algumas coisas sobre como ele manipulou os registros do orfanato, mas ainda não sei quem ajudou ele nisso. Tainá franziu a testa. Ele não poderia ter feito isso sozinho. Alguém dentro do sistema teve que facilitar, e essa pessoa pode nos dar as respostas que precisamos. Ela ficou em silêncio por um momento. Então respirou fundo e disse: Eu quero ajudar. Felipe ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Ela assentiu, determinada. Se há alguém que pode me dizer por que fui afastada da minha família, eu quero saber. Eu preciso saber. Felipe sorriu levemente. Então vamos descobrir juntos. Pela primeira vez, Tainá sentiu que talvez não estivesse mais tão sozinha. Nos dias seguintes, a dinâmica entre os dois mudou. Eles começaram a trabalhar juntos, trocando informações e analisando documentos sobre o caso. A barreira entre eles ainda estava ali. Mas Tainá começou a enxergar Felipe de outra forma. Ele não era apenas um empresário arrogante e frio. Havia algo mais ali. E aos poucos, ela também começou a baixar a guarda. Até que, uma noite, depois de mais um dia de investigação, Felipe sugeriu: Vamos comer alguma coisa? Tainá arqueou a sobrancelha. Achei que milionários não jantassem em lugares comuns. Felipe riu de leve. E eu achei que você gostasse de comida de verdade. Ela sorriu. Ponto pra você. Eles foram para um restaurante simples, longe dos lugares luxuosos que Felipe costumava frequentar. Então você é um cara normal, afinal, brincou Tainá. Felipe sorriu. Não espalha. O jantar estava surpreendentemente leve. Pela primeira vez, eles simplesmente conversaram, mas a leveza durou pouco. O telefone de Felipe tocou. Ele atendeu sem olhar o identificador. Fale do outro lado da linha. Uma voz fria e calculista. Você está indo longe demais, Felipe. Ele ficou imóvel. Quem é? Alguém que quer te avisar que certas verdades são perigosas. Felipe estreitou os olhos. Isso é uma ameaça. A voz riu baixinho. Chame como quiser. Mas se continuar nessa investigação, alguém vai se machucar.
Felipe sentiu o sangue gelar. Se você encostar na Tainá ou na Esther, eu acabo com você. Vamos ver se consegue, e a linha caiu. Ele respirou fundo, tentando conter a fúria. Quando levantou os olhos, Tainá o encarava, preocupada. Felipe, o que foi? Ele apertou o celular com força e disse apenas uma coisa. Estamos sendo observados. O rosto de Tainá perdeu a cor. O que você quer dizer com isso? Felipe olhou ao redor. Alguém não quer que descubramos a verdade. E agora? Estão nos avisando do jeito deles. Tainá engoliu em seco. E agora? Felipe apertou os punhos. Agora, a gente joga no ataque. Ela inspirou fundo, sentindo o peso da decisão, e pela primeira vez, soube que não havia mais volta. Tainá não conseguiu dormir naquela noite, mesmo com as cortinas fechadas. A sensação de estar sendo observada não a abandonava. A ameaça recebida por Felipe ecoava em sua cabeça. Se continuar nessa investigação, alguém vai se machucar. Quem quer que estivesse por trás daquilo, estava começando a se sentir pressionado. E isso só significava uma coisa. Eles estavam perto da verdade. Ela se levantou da cama e caminhou até a sala escura, onde Esther dormia tranquilamente no colchão. Tainá ajoelhou-se ao lado da irmã e segurou sua pequena mão. Nada nem ninguém tocaria nela. Se Paulo ou qualquer outra pessoa achava que poderiam assustá-la, estavam enganados. Ela não fugiria. Não agora. Na manhã seguinte, Felipe já estava no escritório quando Davi entrou apressado. Conseguimos uma pista. Felipe ergueu os olhos. Fale. Davi colocou um envelope sobre a mesa. Alguém de dentro do orfanato pode ter recebido dinheiro para esconder a identidade de Tainá. Felipe abriu o envelope e tirou os papéis. O nome que apareceu o fez prender a respiração. Beatriz Duarte, ex-diretora do orfanato, aposentada há anos. Esse nome te diz alguma coisa? Perguntou Davi. Felipe assentiu lentamente. Beatriz era próxima de Teresa. Minha irmã ajudava o orfanato financeiramente antes de morrer. Davi franziu a testa. E por que essa mulher esconderia a existência da filha dela? Felipe fechou os punhos. Só há uma maneira de descobrir. Tainá encontrou Felipe no estacionamento do prédio da empresa. Ele abriu a porta do carro para ela. Vamos encontrar uma mulher que pode ter escondido você da sua família. Tainá sentiu o coração acelerar, mas apenas assentiu. Então vamos. A casa de Beatriz ficava em um bairro afastado. Era uma construção antiga, cercada por um jardim mal cuidado. Felipe e Tainá se entreolharam antes de baterem na porta. 1 minuto depois, uma mulher idosa abriu, franzindo a testa ao vê-los. Sr. Campos, precisamos conversar. Beatriz hesitou, mas abriu passagem. Eles entraram na sala e se sentaram. O silêncio se arrastou por alguns segundos antes de Felipe quebrá-lo. Você conhece essa jovem? Ele olhou para Tainá. Beatriz desviou o olhar. O que vocês querem? Felipe estreitou os olhos. A verdade? A mulher soltou um suspiro pesado. Vocês não vão gostar do que tenho a dizer. Tainá se inclinou para a frente. Eu preciso saber. Beatriz hesitou antes de dizer. Sim, eu sabia que você era filha de Teresa. Tainá prendeu a respiração. Felipe manteve o olhar fixo nela. E por que escondeu isso? Beatriz fechou os olhos por um instante. Porque fui paga para isso. O silêncio caiu na sala como uma bomba. Quem te pagou? Felipe perguntou. A voz controlada. Beatriz hesitou antes de finalmente responder. Paulo Farias. Tainá sentiu um arrepio gelado. Felipe apertou os lábios, contendo a fúria. Por quê? Beatriz respirou fundo. Eu recebi uma visita logo depois do acidente de Teresa. Um homem me disse que havia uma criança sobrevivente, mas que a família Campos nunca poderia saber disso. Me ofereceram dinheiro para garantir que os registros dela fossem alterados antes de ser levada para a adoção. Tainá sentiu o mundo girar ao seu redor. Por que fariam isso comigo? Beatriz olhou para ela com uma expressão de culpa. Porque sua mãe tinha um testamento. O peito de Felipe apertou. O que dizia esse testamento? Beatriz abaixou os olhos. Se Teresa morresse, toda a herança dela iria para a filha. Felipe ficou pálido. Tainá abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Beatriz continuou. Mas se a filha de Teresa não existisse, a herança ficaria com Paulo Farias, que era sócio de seu irmão na época. Felipe se levantou, furioso.
Então ele fez isso pelo dinheiro. Beatriz assentiu, envergonhada. E para manter o controle da empresa, se Tainá fosse reconhecida como herdeira, a parte de Teresa iria para ela. Paulo não podia permitir isso. Felipe fechou as mãos em punhos. Tainá sentia como se estivesse sonhando. Você me entregou para um orfanato por dinheiro. Sua voz saiu trêmula. Beatriz engoliu em seco. Eu não tinha escolha. Se eu não aceitasse, fariam outra pessoa aceitar. Eu não podia te proteger. Então te escondi. Achei que longe desse mundo você estaria segura. As lágrimas queimaram os olhos de Tainá. Segura? Eu cresci sozinha, Beatriz, passando dificuldades, sem saber quem eu era. Beatriz abaixou a cabeça. Felipe passou a mão pelo rosto. Paulo destruiu a vida da minha irmã. E agora, ele tentou destruir a da minha sobrinha. Ele olhou para Tainá. Mas agora sabemos a verdade. Ela respirou fundo. Agora sabemos quem realmente é meu inimigo. Felipe assentiu. Beatriz olhou para eles, cheia de culpa. Me desculpem. Tainá não respondeu. Ela não sabia se poderia perdoar aquela mulher. Mas agora, isso não importava mais. O que importava era derrubar Paulo. E ela faria isso. Nem que fosse a última coisa que fizesse, Tainá e Felipe saíram da casa de Beatriz Duarte sem trocar uma palavra. O silêncio entre eles era pesado, carregado por tudo o que haviam acabado de descobrir. A verdade estava ali, escancarada, e era pior do que qualquer um deles imaginava. Tainá não conseguia parar de pensar no que Beatriz dissera. Se Teresa morresse, toda a herança dela iria para a filha. Mas se a filha de Teresa não existisse, a herança ficaria com Paulo Farias. Por toda a sua vida, Tainá achou que fosse apenas mais uma órfã esquecida pelo mundo. Mas a verdade era que alguém a roubou de sua própria família. E tudo por dinheiro. Ela sentiu a bile subir pela garganta. Olhou para Felipe, que dirigia com a expressão sombria e o maxilar travado. Isso significa que minha mãe me amava. Sua voz saiu mais frágil do que ela queria. Felipe virou o rosto para ela, surpreendido. Tainá manteve os olhos fixos no vidro da janela. Eu passei minha vida inteira achando que não era desejada, que não tinha ninguém. Mas ela queria que eu tivesse tudo o que era dela. E alguém roubou isso de mim. Felipe assentiu lentamente. Ela queria proteger você. Os olhos de Tainá brilharam com algo diferente. Raiva. Paulo Farias destruiu minha vida, murmurou, os punhos cerrados. Ele roubou minha identidade. Me tirou minha família, me jogou num orfanato como se eu fosse um problema a ser apagado. Ela virou o olhar para Felipe e, pela primeira vez, os dois estavam completamente alinhados. Eu quero acabar com ele. Felipe manteve o olhar fixo nela por um momento antes de dizer: então vamos acabar na manhã seguinte. Felipe convocou uma reunião sigilosa com seu advogado de confiança, Ricardo Melo. O escritório particular de Felipe ficava no último andar de um dos prédios mais altos de São Paulo. As janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas naquele momento, ninguém ali estava interessado na paisagem. Felipe, Tainá e Ricardo estavam sentados ao redor de uma grande mesa de vidro. Precisamos de provas concretas para derrubar Paulo. Felipe começou. Sabemos que ele pagou Beatriz para esconder Tainá, mas isso não é suficiente. Precisamos de algo mais forte, Ricardo. Um homem de cabelos grisalhos e olhar calculista. Cruzou os braços. A melhor maneira de derrubá-lo é provar que ele falsificou documentos. Tainá se inclinou para frente. E como fazemos isso? Ricardo ajustou os óculos e pegou uma pasta preta. Paulo pode ter alterado registros no orfanato, mas ele não conseguiria fazer isso sozinho. Precisamos encontrar quem mais esteve envolvido e pressioná-los a falar. Felipe assentiu. Já sabemos que Beatriz recebeu dinheiro, mas há mais alguém. Ricardo folheou alguns papéis e puxou um documento. Há um nome que apareceu nos registros bancários de Paulo. Uma transação suspeita há 12 anos. O dinheiro foi enviado para um homem chamado Marcelo Ferraz. Tainá franziu a testa. Mas quem é ele? Ricardo olhou para Felipe antes de responder. Era advogado de confiança de Paulo. E, coincidentemente, na mesma época em que Tainá foi enviada ao orfanato, ele parou de advogar e sumiu do mapa. Felipe esfregou o queixo. Ele foi pago para desaparecer. Ricardo assentiu. Exatamente. Se encontrarmos esse homem,
Podemos conseguir provas que liguem Paulo diretamente ao crime. Tainá respirou fundo. E onde ele está? Ricardo puxou outra folha e entregou a Felipe. Marcelo Ferraz mora atualmente em uma pequena cidade no interior, a 200 quilômetros daqui. Vive afastado, sem redes sociais, sem nada. Mas consegui um endereço. Felipe se levantou. Então vamos atrás dele. A viagem até o interior foi silenciosa. Felipe dirigia enquanto Tainá, no banco do passageiro, segurava a folha com o endereço de Marcelo Ferraz. Ela sentia uma mistura de nervosismo e ansiedade. Esse homem poderia ser a chave para finalmente derrubar Paulo Farias. Poderia ser a resposta que ela procurava há tanto tempo. Mas e se ele se recusasse a falar? E se ele estivesse tão envolvido nisso que preferisse continuar escondido? Ela olhou para Felipe, que parecia completamente focado. Ele não hesitaria em fazer o que fosse necessário para conseguir as respostas. E nem ela, 2 horas depois, chegaram a uma casa simples no meio de uma estrada de terra. Felipe estacionou o carro e os dois desceram. Tainá olhou ao redor. O lugar era isolado, silencioso demais. Felipe caminhou até a porta e bateu. Nada. Ele bateu de novo, mais forte. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Um homem de cabelos grisalhos e rosto cansado apareceu. Ele vestia uma camisa amassada e parecia desconfiado. "O que querem?" perguntou, a voz rouca. Felipe cruzou os braços. "Você é Marcelo Ferraz." O homem hesitou. "Não conheço esse nome." Tainá sentiu um arrepio. Felipe deu um passo à frente. "Sabemos que você recebeu dinheiro de Paulo Farias. Sabemos que você ajudou a esconder uma herdeira legítima da família Campos. E sabemos que, se você não cooperar, essa história vai acabar pior para você do que para ele." Marcelo ficou pálido. Ele olhou ao redor, como se procurasse uma saída. Tainá respirou fundo e disse: "Eu sou a garota que vocês esconderam." O homem congelou. Ela deu um passo à frente, encarando-o nos olhos. "Você tirou minha identidade de mim. Você permitiu que eu crescesse sem saber quem eu sou. Agora, eu quero a verdade." Marcelo engoliu em seco. "Vão embora." Felipe deu um passo ameaçador em sua direção. "Ou você fala com a gente agora, ou fala com a polícia depois. A escolha é sua." O homem respirou fundo, as mãos tremendo. Ele hesitou, mas então, finalmente, suspirou e abriu mais a porta. "Entrem. Eu vou contar tudo." Tainá sentiu o coração disparar. Estavam prestes a descobrir a peça final desse quebra-cabeça. E dessa vez, ninguém mais poderia esconder a verdade. O interior da casa de Marcelo Ferraz era escuro e abafado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Felipe e Tainá seguiram o homem por um corredor apertado até uma sala pequena, com móveis velhos e uma mesa de madeira repleta de papéis amarelados. "Se vocês estão aqui, é porque já sabem o suficiente para me colocar em apuros", disse Marcelo, puxando uma cadeira e se sentando com um suspiro cansado. Tainá cruzou os braços, mantendo a postura firme. "Eu quero a verdade, desde o começo." Marcelo passou a mão pelo rosto, hesitante. Felipe, que estava de pé ao lado dela, não tirava os olhos do homem. "Você já perdeu a chance de se esconder. A única coisa que pode fazer agora é minimizar os danos." Marcelo soltou um riso amargo. "Minimizar os danos, para mim, essa história já acabou há muito tempo. Mas para vocês, parece que está só começando." Ele olhou diretamente para Tainá. "Você realmente quer saber tudo, porque a verdade pode ser pior do que você imagina." Tainá sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas assentiu. "Quero, Marcelo." Suspirou pesadamente e começou a falar. Tudo começou quando sua mãe, Teresa, decidiu modificar o testamento dela. Felipe trocou um olhar com Tainá. "Ah? O que tinha nesse testamento?" Marcelo respirou fundo. Teresa sabia que o ambiente dos negócios era um jogo sujo. Sabia que existiam pessoas na família e dentro da empresa que fariam de tudo para se beneficiar. Então, decidiu deixar sua parte da herança em um fundo protegido, que só poderia ser acessado pela filha dela quando completasse 25 anos. Tainá sentiu o coração disparar. "Minha mãe deixou um fundo para mim." Marcelo assentiu. "Um fundo milionário, mas só poderia ser acessado com a sua identidade verdadeira." Felipe estreitou os olhos.
E Paulo descobriu. Marcelo assentiu novamente. Quando ele soube, percebeu que havia um problema. Se sua existência fosse confirmada, ele perderia completamente o controle sobre os negócios. Tainá sentiu a bile subir pela garganta. Foi quando ele decidiu me apagar da história. Exatamente, confirmou Marcelo. Ele me procurou e disse que precisava de um trabalho sujo, mas bem feito. Eu deveria garantir que os registros da sua existência desaparecessem. E, em troca, ele me pagaria o suficiente para sumir do mapa. Felipe cruzou os braços. E você aceitou. Marcelo baixou os olhos. Aceitei na época. Achei que era só mais um esquema para evitar problemas legais. Mas quando me envolvi, percebi que era algo muito maior. Ele esfregou as mãos. Inquieto, minha função foi falsificar sua certidão de nascimento e garantir que não houvesse rastro ligando você à família Campos. Tainá sentiu o sangue gelar. Você me apagou. Marcelo não teve coragem de olhá-la nos olhos. Foi isso que fiz. Felipe apertou os punhos. E Beatriz? Ela não sabia de tudo. Apenas recebeu ordens para aceitar a entrada da criança sem questionar. O dinheiro foi suficiente para comprar o silêncio dela. Tainá sentia o estômago revirar. Tudo o que ela sabia sobre sua vida era uma mentira cuidadosamente planejada. E você nunca se perguntou o que aconteceria comigo? Perguntou. A voz carregada de emoção, Marcelo finalmente ergueu o olhar. Eu me perguntei, mas na época, eu já estava envolvido até o pescoço. E Paulo não é o tipo de homem de quem se pode fugir. Felipe avançou um passo. E agora? Você vai continuar se escondendo ou vai fazer o que é certo? Marcelo ficou em silêncio por um momento. Então, suspirou. Eu não tenho mais nada a perder. Mas Paulo tem. Ele se levantou e foi até um armário. Depois de alguns segundos, voltou com um envelope. Aqui está o que vocês precisam. Felipe pegou o envelope e abriu. Dentro, havia cópias de documentos originais, a certidão de nascimento verdadeira de Tainá, os registros da modificação do testamento de Teresa e, mais importante, extratos bancários mostrando os pagamentos feitos por Paulo Farias para esconder a existência de Tainá. Felipe folheou os papéis, seu rosto endurecendo a cada página. Isso é o bastante para acabar com ele. Marcelo assentiu. Mas agora que vocês sabem disso, estejam prontos. Paulo não vai ficar parado enquanto vocês tentam destruí-lo. Tainá respirou fundo e encarou Marcelo uma última vez. Ele já me tirou tudo uma vez, mas não vai fazer isso de novo. Felipe fechou o envelope e segurou firme. Agora é a vez dele perder. Marcelo ficou em silêncio. Ele sabia que Paulo Farias era um homem poderoso e implacável. Mas olhando para Felipe e Tainá naquele momento, ele percebeu algo. Paulo finalmente encontrou adversários à altura, no caminho de volta para São Paulo. Tainá ficou em silêncio, olhando a cidade se aproximar pela janela. Felipe dirigia em silêncio, mas sentia o peso da tensão no ar. Você está bem? Perguntou. Tainá virou o rosto para ele. Estou pronta. Felipe assentiu. Então vamos acabar com Paulo. Ela respirou fundo, sentindo uma nova determinação crescer dentro dela. Durante toda a sua vida, Tainá foi uma sobrevivente. Mas agora, era hora de lutar. E ela não pararia até que a verdade fosse restaurada. O ar estava carregado de tensão quando Felipe e Tainá chegaram a São Paulo. Agora, com as provas em mãos, eles tinham tudo o que precisavam para acabar com Paulo Farias, mas sabiam que ele não ficaria parado assistindo à sua própria destruição. Felipe estacionou o carro na garagem subterrânea de seu prédio e, antes de sair, virou-se para Tainá. Tem certeza de que quer seguir com isso? Ela não hesitou. Esse homem destruiu minha vida. Está na hora de ele pagar por isso. Felipe assentiu. Ele via algo diferente nela agora, uma força inabalável, e ele sabia que nada mais a faria desistir. O plano começa na manhã seguinte. Felipe reuniu seus aliados de confiança, Ricardo Melo, seu advogado, Davi, seu chefe de segurança, e Mariana, sua assessora de comunicação. Eles estavam sentados na sala de reuniões da empresa, e Tainá estava entre eles. Ela podia sentir os olhares sobre si. Até poucos dias atrás, era apenas uma garçonete tentando sobreviver. Agora, estava ali, no meio de uma guerra corporativa, planejando a queda de um dos homens mais poderosos do país,
Felipe colocou os documentos sobre a mesa. Temos provas suficientes para colocar Paulo contra a parede, mas precisamos ser estratégicos. Ricardo folheou os papéis ajustando os óculos. Se divulgarmos tudo de uma vez, ele pode agir antes de conseguirmos atingi-lo. Davi cruzou os braços. Esse homem tem muitos aliados. Se sentirem que ele está afundando, podem tentar protegê-lo, Mariana. Sempre pragmática. Tamborilou os dedos na mesa. A imprensa já está em cima dessa história. Se formos expor isso publicamente, precisamos controlar a narrativa. Felipe olhou para Tainá. Isso significa que você será o centro de tudo. Está preparada para isso? Ela respirou fundo. Sim, Felipe assentiu. Então vamos agir em 3 frentes. Ele olhou para Ricardo. Você vai protocolar uma ação judicial para contestar a fraude no testamento. Depois, virou-se para Davi. Preciso que você descubra todos os contatos de Paulo dentro do sistema legal. Se ele tentar se proteger, quero saber antes que ele consiga, por fim, olhou para Mariana. E nós vamos vazar a história antes que ele possa controlar a narrativa? A assessora sorriu. Já sei exatamente como fazer isso. Tainá assistiu a tudo em silêncio. Ela nunca viu algo tão calculado, tão frio, mas era disso que precisavam. Se Paulo jogava sujo, eles jogariam mais inteligente. O primeiro golpe naquela noite. A primeira bomba foi lançada. Um renomado jornalista publicou uma matéria revelando que uma herdeira perdida da família Campos havia sido descoberta e que sua identidade fora escondida por mais de uma década. A notícia rapidamente se espalhou pelos jornais e redes sociais. E, no centro da polêmica, estava o nome de Paulo Farias. A especulação era inevitável. Quem teria interesse em esconder a existência dessa herdeira? As perguntas começaram a circular. E Paulo foi pego de surpresa. Apenas horas depois, ele convocou uma reunião emergencial com seus advogados e aliados mais próximos. Ele sabia que Felipe estava por trás daquilo, mas o que ele não sabia era o que viria a seguir. A resposta de Paulo do outro lado da cidade. Paulo Farias estava furioso. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório luxuoso, com as mãos cerradas e o olhar assassino. Na frente dele, um de seus advogados gaguejava. Senhor, as provas contra o senhor são contundentes. Se chegarem ao tribunal será difícil. Paulo bateu a mão na mesa com força. Eu não vou cair por causa dessa garota. O silêncio caiu sobre a sala. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu quero saber onde ela está. Agora, seu advogado hesitou. Felipe está protegendo ela. Não será fácil se aproximar. Paulo abriu um sorriso cínico. Quem disse que precisamos nos aproximar dela? O advogado arregalou os olhos. O senhor quer dizer... Paulo assentiu. Vamos atacar onde dói mais. Ele pegou o telefone e fez uma única ligação. Descubra tudo sobre a irmã dela. Agora. O ataque na mesma noite. Tainá e Felipe estavam reunidos em um hotel seguro, revendo os próximos passos do plano. Tainá estava inquieta. Algo dentro dela dizia que Paulo não ficaria quieto. Felipe percebeu. O que foi? Ela suspirou. Não sei. Só sinto que ele vai contra-atacar. Felipe assentiu. Ele vai, mas estamos preparados. Mas naquele instante, o celular de Tainá vibrou. Ela pegou o aparelho e viu um número desconhecido. Seu coração acelerou. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina. Se você continuar com isso, sua irmã vai pagar o preço. Tainá congelou. O que disse? Ou você para agora, ou a garota não vai chegar ao próximo hospital. A linha caiu. O celular escorregou das mãos dela. Felipe notou na mesma hora. O que foi? Tainá levantou os olhos, o rosto pálido, a respiração curta. Eles estão atrás da Esther. Felipe sentiu o sangue gelar. Vamos agora. Ele pegou as chaves do carro e puxou Tainá pelo braço. Agora, a guerra não era mais sobre o passado. Paulo Farias tinha acabado de tornar isso pessoal. E Felipe Campos não perdoava quando alguém tocava naqueles que ele jurou proteger. Felipe dirigia como um louco pelas ruas de São Paulo, enquanto Tainá tentava controlar o pânico que crescia dentro dela. O telefonema ainda ecoava em sua mente. A voz ameaçadora, a frieza com que disseram que fariam algo com Esther se ela não recuasse. Seu corpo inteiro tremia.
e suas mãos estavam geladas. Ela nunca se sentiu tão impotente. Esther era sua vida, sua razão para seguir em frente. E agora, Paulo estava usando a única pessoa que ela mais amava no mundo como arma para forçá-la a desistir. Felipe apertava o volante com força, o maxilar travado e o olhar fixo na estrada. Ele não dizia nada, mas seu silêncio era carregado de fúria. Se Paulo achava que poderia intimidá-los, havia cometido um erro. Ao chegarem ao prédio, Tainá saiu do carro antes mesmo dele parar completamente. Subiu as escadas correndo, ignorando o elevador, e quando chegou à porta do apartamento, sentiu o coração prestes a sair pela boca. Girou a chave e entrou. Esther estava no sofá, assistindo a um desenho na televisão, completamente alheia ao caos que se desenrolava ao redor dela. Seu rosto iluminou-se ao ver Tainá entrar, mas logo percebeu a expressão apavorada da irmã. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Tainá se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos com força. Você está bem? Alguém veio aqui? Esther franziu a testa, confusa. Não, eu estava esperando você. Por quê? Felipe entrou logo atrás, fechando a porta e verificando se tudo estava seguro. Tainá olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de que algo estivesse errado. Mas tudo parecia normal. O alívio foi imediato, mas temporário. O telefonema não tinha sido um blefe. Paulo queria que ela soubesse que poderia machucar Esther se quisesse. Felipe pegou o celular e fez uma ligação rápida. Quero um esquema de segurança reforçado no apartamento de Tainá agora. 2 homens na porta. Um na recepção. Quero saber quem entra e quem sai. Ele desligou sem esperar resposta e se virou para Tainá. Ela precisa sair daqui. Tainá assentiu, ainda tentando organizar seus pensamentos. Para onde vamos levá-la? Felipe olhou para Esther, que os observava com preocupação. Você confia em mim? Perguntou ele. Esther olhou para a irmã antes de responder. Se a Tainá confia, eu confio. A resposta foi o suficiente para Felipe tomar sua decisão. Então vamos. Eles pegaram apenas o essencial e saíram rapidamente do apartamento. Felipe os levou para uma casa segura, uma propriedade isolada nos arredores da cidade. Lá, pelo menos por enquanto, Esther estaria protegida. A casa era espaçosa e segura, mas Esther sentiu a mudança no ar. Ela percebeu que algo muito sério estava acontecendo e que sua irmã estava tentando protegê-la de algo que ela ainda não entendia. Quando finalmente se sentaram para respirar, Tainá segurou as mãos da irmã e olhou dentro de seus olhos. Eu preciso que você fique aqui por um tempo. É para sua segurança. Esther não gostou da ideia, mas assentiu. Você volta para me ver. Tainá forçou um sorriso. Sempre. Felipe observava a cena em silêncio. Viu no olhar de Tainá a mesma determinação que sempre via em sua irmã. Teresa, aquela menina tinha passado por tanto e agora carregava um peso enorme nos ombros, mas não estava mais sozinha. Quando Esther subiu para descansar, Felipe e Tainá ficaram na sala, sentados em silêncio. Ele passou dos limites, disse Felipe, quebrando o silêncio. Tainá olhava para o chão. Ainda processando tudo. E o que vamos fazer? Felipe se inclinou para a frente, os olhos cheios de uma fúria fria. Vamos terminar o que começamos. Tainá ergueu o olhar para ele. Eu quero ver Paulo pagar por tudo o que fez. Felipe assentiu. E vai pagar. Na manhã seguinte, Felipe reuniu sua equipe mais uma vez. Dessa vez, não havia mais dúvidas. A guerra contra Paulo Farias havia se tornado pessoal. Os documentos que tinham contra ele eram explosivos. Mas Felipe sabia que Paulo faria de tudo para se proteger. Isso significava que precisavam agir rápido, antes que ele conseguisse encobrir suas pegadas. A primeira ação foi acionar o tribunal para contestar a fraude no testamento de Teresa. Em paralelo, uma denúncia formal foi entregue às autoridades, acusando Paulo de falsificação de documentos, corrupção e fraude patrimonial. A mídia foi estrategicamente alimentada com novas informações. Cada vez mais, o nome de Paulo Farias aparecia nas manchetes, e sua reputação começava a ruir. Paulo, é claro, não demorou a reagir. Naquela mesma tarde, enquanto Tainá e Felipe revisavam os últimos detalhes do plano, um telefonema chegou. Era Ricardo, o advogado. Paulo entrou com uma ação contra você, Tainá. Está te acusando de fraude e tentativa de golpe contra a família Campos.
O sangue dela gelou. Ele está me acusando de quê? Ele está tentando virar o jogo, alegando que você está inventando essa história para se aproveitar da fortuna da família. Felipe socou a mesa. Esse desgraçado está desesperado. Ricardo suspirou. E tem mais. Paulo fez um pedido formal para que você fosse submetida a um teste de DNA. Tainá ficou em silêncio. Felipe olhou para ela e disse: Você não precisa fazer isso. Ela respirou fundo e levantou o queixo. Eu quero fazer. Quero provar para o mundo quem eu sou. Ricardo hesitou. Você tem certeza? Tainá assentiu. Se esse é o último trunfo que ele tem, eu quero acabar com isso agora. Felipe sorriu levemente. Ele achou que ia te intimidar, mas acabou de assinar sua própria derrota. Agora, não havia mais volta. O teste de DNA não apenas confirmaria sua identidade, mas enterraria de vez qualquer dúvida sobre sua origem. Paulo tentara silenciá-la, tentara ameaçá-la, mas Tainá não era mais a garota que aceitava o destino que lhe impuseram. Ela era uma Campos e estava prestes a reivindicar seu lugar. O dia do teste de DNA chegou rápido. Tainá acordou cedo, o coração batendo forte, sabendo que depois daquilo não haveria mais dúvidas. Não haveria mais como negar a verdade. Felipe a encontrou no hospital particular onde o exame seria realizado. Ele já havia preparado tudo para que não houvesse qualquer manipulação ou interferência. Dessa vez, Paulo não teria como escapar. Tainá respirou fundo ao assinar os papéis de consentimento. O médico coletou uma amostra do seu sangue e, em seguida, fez o mesmo com Felipe, já que ele era o parente mais próximo disponível. A cada instante, o peso da realidade ficava mais intenso. Ao sair da sala, Felipe colocou a mão em seu ombro. Acabou. Agora é só esperar. Tainá assentiu, mas por dentro sentia um misto de alívio e inquietação. Ela sabia que Paulo não ficaria de braços cruzados esperando a queda acontecer, e ela estava certa. Naquela mesma tarde, Paulo Farias apareceu na TV, em uma entrevista exclusiva para um dos jornais mais assistidos do país. Ele tentou inverter a situação. Toda essa história não passa de uma tentativa desesperada de uma desconhecida em se infiltrar na família Campos e tomar o que não lhe pertence. Tainá estava sentada no sofá, assistindo à entrevista com um nó no estômago. Paulo estava usando sua influência para desviar a narrativa, tentando fazer com que o público acreditasse que ela era a vilã da história. Felipe estava ao lado dela, os olhos cheios de raiva contida. Ele está tentando desacreditar você antes que os resultados do exame saiam. Tainá respirou fundo. Eu não vou deixar ele vencer. Foi quando uma ideia surgiu em sua mente. Ela pegou o celular e discou rapidamente. Eu quero dar uma entrevista. Quero contar a minha versão. Felipe a encarou, surpreso. Tem certeza? Ela assentiu. Chega de me esconder. Se Paulo quer jogar sujo, então vou mostrar ao mundo quem ele realmente é. No dia seguinte, Tainá apareceu na televisão pela primeira vez. A jornalista conduziu a entrevista com um tom neutro, mas as perguntas eram diretas. Você tem provas de que foi vítima de um esquema para esconder sua identidade? Tainá olhou diretamente para a câmera. Tenho, e muito em breve, o mundo inteiro verá a verdade. A repórter continuou. E o que você sente em relação a Paulo Farias? Tainá manteve a postura firme. Ele destruiu a vida da minha mãe. Me roubou do meu próprio destino. Tentou me silenciar com ameaças. E agora está tentando me pintar como uma oportunista. Mas a verdade sempre vem à tona. E eu vou garantir que ele pague por cada crime que cometeu. Felipe assistiu à entrevista ao vivo, sentindo um orgulho silencioso. Tainá não era mais a jovem garçonete assustada que ele conheceu semanas atrás. Agora, ela era uma mulher determinada a fazer justiça. O impacto da entrevista foi imediato. As redes sociais explodiram com apoio a Tainá. As pessoas começaram a questionar por que Paulo estava tão desesperado em desacreditá-la. E então, os resultados do DNA saíram. Felipe e Tainá estavam no escritório de Ricardo quando o envelope foi entregue. Felipe pegou os papéis e leu rapidamente, seus olhos ficando ainda mais duros a cada linha. Então, ele os entregou para Tainá. Seu coração batia forte enquanto lia. 99,9% de compatibilidade genética. Era oficial. Ela era, sem sombra de dúvida, uma Campos. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo todas as emoções acumuladas das últimas semanas transbordarem de uma vez. Quando abriu, olhou para Felipe. Agora ninguém pode negar.
Ele sorriu de canto. Vamos enterrar Paulo de uma vez por todas. Naquela mesma noite, Felipe convocou uma coletiva de imprensa. Jornalistas lotaram o salão de eventos da empresa. As câmeras estavam posicionadas, os microfones ajustados. E no centro de tudo, Tainá. Felipe abriu a coletiva apresentando os fatos. Durante anos, minha família foi enganada por um homem ambicioso e corrupto. Paulo Farias manipulou documentos, ocultou informações e garantiu que uma herdeira legítima fosse apagada da história. Mas agora, temos as provas. Ele passou o microfone para Tainá. Ela respirou fundo, mantendo o olhar firme. Meu nome é Tainá Borges Campos, e ninguém mais pode me roubar o que é meu. Os flashes das câmeras dispararam. O salão ficou em alvoroço. E então, o golpe final. Ricardo subiu ao palco e exibiu os documentos judiciais. Entramos com um pedido formal para reverter a fraude cometida contra Tainá e garantir que os bens de Teresa Campos sejam devolvidos à sua legítima herdeira. E mais do que isso, Paulo Farias será formalmente indiciado por falsificação de documentos, fraude patrimonial e ameaça. O impacto foi devastador. Paulo, que assistia tudo de casa, arremessou um copo contra a parede. Ele sabia que o jogo havia acabado. No dia seguinte, os jornais não falavam de outra coisa. Paulo Farias sob investigação. Fraude contra a herdeira de família Campos exposta. A empresa de Paulo começou a perder credibilidade. Grandes acionistas começaram a se afastar. Seu império começou a ruir. E então, veio a notícia final. Um mandado de prisão foi expedido contra ele. Naquela mesma noite, Paulo foi encontrado tentando fugir do país em um jatinho particular. Mas a polícia chegou antes. O homem que passou a vida manipulando tudo e todos foi algemado na frente das câmeras, exposto ao mundo como o criminoso que sempre foi, enquanto assistia à cena na TV. Tainá sentiu um peso sair de suas costas. Ela conseguiu. Ela venceu. Felipe a observava em silêncio. Um pequeno sorriso no rosto. Sua mãe teria orgulho de você. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com emoção. E eu finalmente posso ter orgulho de mim mesma. Pela primeira vez, Tainá sentiu que era livre. Livre para ser quem realmente era. E livre para recomeçar. O sol brilhava forte sobre São Paulo naquele dia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Tainá sentia que conseguia respirar, sem o peso do medo sobre seus ombros. Paulo Farias havia sido preso. Seu império desmoronava diante dos olhos do país inteiro. E agora, o nome de Tainá Borges Campos não era mais um segredo enterrado no passado. Nos últimos dias, sua vida se transformou completamente. Era estranha a sensação de não precisar mais se esconder, de não precisar mais lutar contra um inimigo invisível que a impediu de ter uma identidade. Agora, ela sabia quem era e estava pronta para viver essa verdade. Naquela manhã, Felipe a encontrou no jardim da casa onde Esther ainda estava hospedada. Em segurança, ele a observou em silêncio por um momento antes de se aproximar. Você tem pensado no que vai fazer agora? Tainá manteve os olhos na pequena fonte de água no centro do jardim antes de responder. Ainda não sei. A vida inteira eu só pensei em sobreviver. Agora que tudo isso acabou, é estranho não precisar lutar contra algo. Felipe sorriu de canto. Você pode fazer o que quiser. Ela soltou um riso curto, ainda tentando absorver essa ideia. É engraçado ouvir isso. Passei tanto tempo achando que não tinha opções. Agora, de repente, o mundo parece cheio delas. Felipe sentou-se ao lado dela no banco de madeira. Você ainda tem a herança da sua mãe. Isso pode garantir um futuro confortável para você e para Esther. Ela o olhou, e havia algo firme em seu olhar. Eu não quero apenas um futuro confortável. Quero fazer algo que tenha significado. Quero ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. Felipe assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. E como pretende fazer isso? Ela respirou fundo antes de dizer. Quero criar um projeto para ajudar crianças que cresceram sem família, como eu. Quero que tenham oportunidades, que estudem, que não precisem passar pelo que passei. Felipe olhou para ela com algo próximo ao orgulho. Teresa teria gostado disso. Tainá sentiu um calor no peito ao ouvir isso. Espero que sim. Eles ficaram em silêncio por um momento. Não era um silêncio desconfortável, mas sim um silêncio de compreensão. Ambos sabiam o que tinham passado para chegar até ali.
Felipe olhou para ela e disse algo que Tainá não esperava. Eu queria ter encontrado você antes. Ela piscou surpresa. Como assim? Ele suspirou, olhando para o chão por um momento antes de voltar a encará-la. Eu passei anos me culpando pelo que aconteceu com Teresa. Nossa briga antes do acidente. Eu nunca pude me desculpar. Quando descobri que você existia, era como se eu tivesse uma segunda chance. Tainá sentiu um aperto no peito. Eu também passei anos sentindo que não pertencia a lugar nenhum. Mas acho que agora isso mudou. Felipe sorriu levemente. Sim, mudou. Ela hesitou antes de perguntar. E você? O que vai fazer agora? Ele riu de leve. Acredite ou não, eu nunca pensei nesse momento. Sempre vivi para os negócios, para as responsabilidades. Agora, talvez eu tenha que aprender a desacelerar um pouco. Tainá riu. Duvido que consiga. Ele deu de ombros. Talvez, mas pelo menos agora, minha prioridade mudou. Ela franziu a testa. E qual é sua prioridade? Felipe a olhou com sinceridade nos olhos. A família, você e Esther. Tainá sentiu um nó se formar na garganta. Ela nunca pensou que teria algo próximo de uma família de novo. Mas talvez, só talvez, estivesse errada. Nos meses seguintes, a vida tomou um novo rumo para Tainá. Com o apoio de Felipe e de Ricardo, ela iniciou os trâmites legais para assumir a herança de Teresa. Mas em vez de mergulhar no mundo corporativo, decidiu investir seu dinheiro em algo que realmente fizesse sentido para ela. O Instituto Teresa Campos foi inaugurado oficialmente 6 meses depois. Um projeto voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, o Instituto oferecia moradia temporária, educação, cursos profissionalizantes e suporte psicológico. No dia da inauguração, o prédio estava cheio. Jornalistas, empresários e apoiadores do projeto estavam presentes. Mas para Tainá, a única coisa que importava era Esther ali ao seu lado, sorrindo com orgulho, quando chegou o momento do discurso. Ela respirou fundo e caminhou até o palco. Olhou para as pessoas à sua frente e viu Felipe encostado discretamente em uma das colunas, observando-a com um pequeno sorriso. Ela pegou o microfone e começou a falar. Durante anos, eu acreditei que estava sozinha. Acreditei que não tinha um passado, que não tinha uma história. Mas a verdade é que minha história me foi roubada. Ela fez uma pausa antes de continuar. Agora, eu quero garantir que nenhuma criança passe pelo que passei. Que nenhuma criança cresça sentindo que não tem ninguém. Os aplausos foram imediatos. Ela sorriu, sentindo um calor genuíno no peito. Naquela noite, quando tudo terminou, Felipe se aproximou dela. Você conseguiu. Ela sorriu. Sim, e você também. Ele negou com a cabeça. Eu só fui um instrumento para ajudá-la a encontrar o que sempre foi seu. Ela o olhou por um momento antes de dizer: Obrigada, Felipe. Ele sorriu levemente. Não precisa agradecer. Afinal, somos família? Tainá nunca achou que ouvir essas palavras a fariam sentir tão em paz. Mas fizeram naquela noite, ao olhar para Esther brincando com outras crianças no jardim do instituto. Ela soube que estava exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez na vida, se sentiu completa, livre e pronta para seu novo começo.